Fala galera, beleza? Esse vídeo é para falar dos 3 jogos da última rodada decisiva do Campeonato Brasileiro, que foi Flamengo e Palmeiras, Inter e São Paulo e Grêmio e Atlético Mineiro. Se você quer saber todos os detalhes e o prognóstico das próximas partidas, não sai daí, beleza? Vamos pra vinheta. Bom, vamos começar falando sobre São Paulo e Inter. Eu assisti esse jogo, eu fiz esse jogo pela Rádio Top Sport. Para quem não conhece a Rádio Top Sport, eu faço alguns jogos lá, comento alguns jogos lá. Então posso falar um pouquinho com mais propriedade sobre esse jogo, porque desde o primeiro momento, desde o primeiro minuto do primeiro tempo, o Inter entrou muito ligado na partida. O Inter de verdade parecia que queria decidir o campeonato, e o São Paulo parecia que estava em mais uma partida. Estava lá fazendo o jogo dele, se der certo, deu. E eu acredito que foi por isso que o Inter fez o gol tão rápido. Eu acredito que foi por isso que o Inter conseguiu abrir vantagem tão rápido. Porque o São Paulo, quando foi acordar pro jogo, já era. E as pessoas falam tanto das construções do Fernando Diniz. O time do Inter nas últimas partidas está conseguindo construir jogadas com clareza muito melhor do que na época do Kudê. Eu acredito que o Abel conseguiu dar a liga nesse time do Inter. E, pelo que me pareça, a tabela do Inter é a pior tabela dos favoritos ao título, né? E o Inter está conseguindo passar por todos os desafios. A próxima rodada do Inter é contra o Grêmio e é outra perdeira para o Inter. Então, mas voltando um pouquinho para o jogo, eu acredito que o Internacional jogou muito melhor que o São Paulo e essa questão da posse de bola não se caracterizou em nada. Voltando ao que a gente falou sobre o time de São Paulo, esse time de São Paulo não consegue ter triangulação suficiente para penetrar na defesa. Ele não triangula pela lateral, ele não triangula pelo meio, ele não faz nada. Ele só fica tocando bola de forma defensiva. Então, eu acredito nesse encontro dos estilos. A criação de jogada do Inter está muito melhor do que a criação de jogada do São Paulo. E o estilo do Inter, parecido com o do São Paulo, é um pouco mais reativo. Mas a criação de jogada do Inter é muito mais clara do que a do São Paulo. Parece que o São Paulo carrega o mundo na hora de fazer uma criação de jogada. A única preocupação do jogo que eu tinha sobre Inter e São Paulo, pro Inter no caso, é que o ataque do São Paulo é muito qualificado. O Brenner é muito bom, o Luciano é muito bom. Tanto que o Luciano fez o gol, mas o time do São Paulo não entrou na partida. E parecia que toda vez que estava dando uma coisa errada, o time do São Paulo não tinha opção para mudar. Não tinha opção para fazer uma coisa diferente. Então o time de São Paulo, mais que ele mais o time de São Paulo tenha um bom toque de bola, as jogadas do São Paulo ficam muito previsíveis. Todos os ataques do São Paulo foram pelo lado direito. Parecia que o Fernando Diniz estava com medo de expor o Reinaldo na subida para tomar a bola nas costas. Mas, em compensação, acho que teve 2, 3 gols que foram nas costas do Juan Fran e do Daniel Alves pelo lado direito. Porque o Moisés e o Patrick estavam deitando e rolando ali. Então, eu acredito que o São Paulo tem que rever algumas prioridades, alguma questão dessa saída de bola. Essa bola já funcionou muito bem quando o Fernando Diniz recuou o Luan e começou a soltar mais o Daniel Alves e o meio de campo. Só que isso há 9 jogos atrás. Eu não sei o que aconteceu com o São Paulo, não sei o que aconteceu na saída de bola que estava funcionando. Mas agora não está funcionando mais. Não está funcionando a saída de bola, não está funcionando nem os toques de bola. E para dizer a verdade, os decisivos dos campeonatos, os times de São Paulo têm jogado bola na área. O time de São Paulo não tem criado jogadas claras, como foi nesse jogo contra o Internacional. Por isso que na transmissão eu disse o seguinte: o Inter é o antídoto do São Paulo, porque o Inter tem um jogo consistente. O Inter cria de forma consistente, marca de forma consistente e ataca de forma consistente. Então, todo time consistente consegue bater o São Paulo. Só você pegar o Grêmio, pegar o próprio time do Lalucci, tomou bem pro São Paulo, mas tinha um time consistente, tanto que ganhou o primeiro jogo. E eu acredito que o São Paulo tem que começar a se virar, começar a criar mais soluções no meio de campo, senão não vai adiantar nada. Lembrando que o São Paulo pega o Coritiba e o Internacional pega o Grêmio. A chance de São Paulo retomar a liderança é muito grande. Mas diante do que a gente viu naquela partida, diante de tudo que aconteceu na partida, eu acredito que o São Paulo vai muito abatido pro jogo contra o Coritiba. Mas se colocar a cabeça no lugar, a sequência do São Paulo é a mais fácil para vencer o campeonato. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando essa sequência, mas é a mais fácil e a do Inter é a mais difícil. E o São Paulo só está 2 pontos do Inter. Beleza? O time do Internacional teve destaque como Patrick, teve destaque como o próprio Caio Jorge.
O Patrick jogou muita bola naquele jogo. O Moisés deitou e rolou nas costas do Juan Fran. O time do Inter, se você for pegar, não tinha o principal jogador, que é o Thiago Galhardo, e não tinha o Moledo, que era o principal zagueiro. Mas tirando esses dois, fora da temporada não tinha o Saraiva e não tinha o Guerreiro. Tinham vários jogadores qualificados que poderiam acrescentar mais o Inter. Mas o Inter está conseguindo se virar com o que tem. Isso é tudo mérito do Abel Braga. Então eu acredito que para essa reta final com esse time, o Inter possa conseguir alguma coisa. Mas lembrando que quando eu estava lá no jogo, eu percebi que o Inter tem 9 jogadores pendurados. Tanto que o Abel Braga fez substituição a roda. Então o único cuidado que o Inter tem que tomar nessa reta final são com os cartões amarelos. E o Inter está indo para um Grenal. Então eu acharia melhor o Inter vencer o Grenal, porque ele já vai muito desfogado para o outro jogo, porque o Grenal sempre tem contato. É um dos maiores clássicos do Brasil. Então eu acredito que o Inter tem que se cuidar em relação aos cartões amarelos. Mas questão de vontade de ser campeão, hoje é o único time que está mostrando vontade de realmente ser campeão brasileiro. Porque antes da vitória do Flamengo contra o Palmeiras, não tinha ninguém querendo chegar. E parece que finalmente tem um time querendo chegar. Pelo menos agora, a gente não sabe nas próximas rodadas. Mas a vontade está muito, muito acima da média. O Inter realmente está com vontade de ser campeão. Já Flamengo e Palmeiras foi um jogo completamente diferente, porque o Flamengo conseguiu marcar o meio de campo do Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras tem um dos melhores meios de campo da América Latina, tanto que é finalista da Copa Libertadores da América. Então, o Flamengo finalmente conseguiu jogar com o Flamengo. O Flamengo finalmente conseguiu mostrar identidade e consistência nessa reta final. Eu vou falar bastante do Flamengo porque o time do Flamengo estava faltando um pouco de vontade, estava faltando um pouco de... não sei, estava faltando um pouquinho de decisão nesse time. Então, eu acredito que nesses 3 jogos que teve, o Flamengo viu uma chance. Tanto que agora o Flamengo está a 2 pontos de São Paulo e está a 4 pontos do Inter. Porque ele parou o líder. São Paulo vence e o Flamengo está a mais pontos do líder. Então, eu vi nesse time, nesse jogo, uma vontade muito grande de ser campeão. Muito parecido com o do Inter. Já o time do Palmeiras parecia estar correndo com uma barriga um pouquinho cheia. Porque, bem ou mal, o Palmeiras tem um jogo contra o Vasco, que provavelmente ele vai vencer o jogo contra o Vasco. E ele vai pular para 54 pontos. E, com 54 pontos, o Palmeiras fica a 5 pontos do líder. Então, de igual para igual, a distância do Palmeiras, se você parar para perceber, pode ser de 5 pontos para o líder, faltando 8 rodadas para acabar o campeonato. Então, eu sentia que não tinha muito aquele peso do Palmeiras, aquele peso da vitória por Palmeiras. Já o Flamengo estava correndo atrás do campeonato, porque é o único campeonato grande agora que o Flamengo pode disputar nessa temporada. Tudo bem que ganhou as Recopas, tudo bem que ganhou o Carioca, mas de acordo com o elenco do Flamengo, esse é o campeonato que tem que ser vencido. E agora, realmente o Flamengo está na briga. Mas já o Palmeiras, eu acredito que ainda esteja na briga, mas tem que tomar cuidado, porque ele pode desgarrar ali e não pode ficar legal para ele. Caso ele perca as 2 finais, ele pelo menos tem que pensar em ter o brasileiro naquelas últimas 5 rodadas. Então eu acredito que o Palmeiras tem que tomar muito cuidado no brasileiro agora, porque as coisas estão começando a funilar no Campeonato Brasileiro. Então, daqui a 3 rodadas, provavelmente a gente vai ter 3 postulantes ao título. Essa galera lá de trás, que é Grêmio e Palmeiras, que está lá em 6º e 5º, tem que começar a prestar atenção nisso. Porque se o Grêmio perder, ele não vai ter como pegar uma Libertadores, não vai ter como pegar o título brasileiro. E o Palmeiras, se perder as 2 finais, também não vai ter como pegar o título brasileiro. Então a gente tem que pensar bastante no Campeonato Brasileiro nessa questão nessas próximas 3 rodadas. Porque Palmeiras e Grêmio precisam se preocupar nessas próximas 3 rodadas para se manterem vivos na disputa. Porque faltam 8 rodadas para acabar o campeonato, 8, 9 rodadas. Então, na hora que bater 5 rodadas, vai ser muito difícil tirar 15 pontos. Então, o momento do 6º e do 5º de focar lá na frente é agora. E não perder mais contato. O próximo jogo do Flamengo é contra o Atlético Paranaense fora de casa. Caso o Flamengo queira disputar o título ainda, ele tem que vencer essa partida. Por mais que tenha um índice gigantesco de freguesia entre Flamengo e Atlético Paranaense lá, eu acredito muito que o Flamengo vença essa partida num placar mínimo, mas vence a partida. Já o Palmeiras pega o Ceará fora de casa. O time do Ceará é muito forte dentro de casa, mas se o Palmeiras ainda tiver alguma pretensão de Campeonato Brasileiro, ele tem que começar a vencer esses jogos. Lembrando que o Palmeiras perdeu para o Inter e agora perdeu o confronto direto contra o Flamengo. Ele tem que se recuperar. Ele tem que mostrar a força dele mesmo fora de casa
para reaver essas posições na tabela. Então, são dois confrontos chaves com dois times no meio da tabela. E por mais que o Brasileiro seja difícil, esses dois times têm que vencer para começar a pensar em afunilar o campeonato naquelas últimas 5 rodadas. Beleza? Agora nós vamos para Grêmio e Atlético Mineiro. Não sai daí. Já o confronto entre Grêmio e Atlético Mineiro foi um confronto muito esquisito, porque boa parte do jogo o Mineiro dominou o time do Grêmio. Então eu acredito que o Grêmio tem que começar a se preocupar a ver as questões dele no Brasileiro. Se ele realmente quer o Campeonato Brasileiro, se ele quer realmente atingir o objetivo de ser campeão brasileiro depois de muito tempo, ou ele tem que focar só na Copa do Brasil. Mas eu acredito que o Grêmio não está tão focado assim no Campeonato Brasileiro pelo histórico recente que o Grêmio tem de dizer que vai brigar pelo título, mas quando chega nessas rodadas o Grêmio dá uma rateada. O Grêmio empatou com o Palmeiras em 1-1, empatou com Fortaleza em 1-1, que era um jogo para ele vencer, e caso ele vencesse, estaria agora com 55 pontos, seria o vice-líder do campeonato. Perdão, seria o terceiro colocado do campeonato. Então, são esses jogos chaves que o Grêmio tem que começar a ver se ele quer ganhar, porque o Atlético Mineiro jogou muito mais bola que o Grêmio. Não teve aquela questão de... Eu senti muito aquela questão da vontade do Grêmio até os 15 minutos do segundo tempo. Depois dos 15 minutos do segundo tempo, o Renato fez as mudanças necessárias e deu certo. Já do lado do Atlético Mineiro, eu percebi que o Galo está deixando muitos pontos escapar pelos dedos, como todos os anos. O Galo perdeu a chance de vencer o Bragantino, por mais que o Bragantino esteja reagindo no campeonato, o Galo perdeu essa chance. O Galo perdeu a chance de vencer o próprio Grêmio dentro de casa, que está dominando boa parte do jogo, e parece que esse time do Galo está cansando bastante nos jogos decisivos no final, e só correu atrás do Bragantino para não perder a chance de afunilar ali, mas mesmo assim o time está bastante cansado. E eu acredito que esse time do Galo tem que começar a vencer os jogos, porque o Galo só tem 2 confrontos diretos com os times lá de cima. Então, é o seguinte, na verdade só tem um agora, porque ele pegou o Grêmio. Então, o resto dos jogos, o Galo tem que ganhar todos esses jogos para ser campeão brasileiro. E depois de muito tempo, existe essa realidade, porque o Atlético Mineiro está a 5 pontos do Inter, e o Inter só tem pedreira atrás de pedreira até o final do campeonato. Então, para São Paulo e para Atlético Mineiro, eles têm as melhores tabelas, eles só dependem deles. Então, diferente que as pessoas estão pensando entre Flamengo e Inter, as melhores tabelas são do Galo e são do São Paulo. Mas mesmo assim eu acredito que o Inter e o Flamengo vão até o final nessa disputa, por questão de postura de jogo. Mas se o Galo conseguir uma certa consistência nesses últimos 7 jogos, ele pode realmente ser campeão brasileiro, mas não tem apresentado essa consistência o campeonato inteiro. Então, galera, é isso. Não esquece de curtir, compartilhar nosso canal e deixe seus comentários aqui embaixo. Fala pra mim quem vai ser o futuro campeão brasileiro. Fala pra mim o que você achou dessa rodada maluca. Eu sempre estou contando com vocês aqui nos vídeos. Não esquece de deixar nos grupos do WhatsApp, vocês ajudam bastante fazendo isso. Beleza? Um abraço e até a próxima.